bem com vocês? Com a tia Raquel está tudo bem, estou morrendo de saudade, espero estar logo que a gente esteja todos juntos na nossa salinha de aula. Olha aqui quem está aqui comigo hoje, o Pedro. Oi, crianças. Nós vamos iniciar nossa escolinha dominical de hoje, crianças, com uma oração. Deus agrada quando a gente ora para Ele, que a gente faça as nossas orações, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos. E nós vamos orar agora, crianças, agradecendo pela nossa revistinha, que estamos finalizando ela hoje, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor meu Deus, meu Pai amado, te agradeço, Senhor, pelo que podemos aprender, com a nossa revistinha. Te agradeço, Senhor, de coração. E quero também te pedir, Senhor, muita paz, muitas bênçãos no nosso lar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, vamos louvar o Senhor com muita alegria, porque Ele merece toda a nossa alegria. Vamos louvar? Louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Canção, hein, crianças? Você gostou da música, Pedro? Eu gostei. Lindíssima! Na aula de hoje, crianças, vamos recordar
o que a gente estudou. E aqui, criança, ó, como vocês podem ver, o tanto de versículos lindíssimos que a gente estudou nessa revista. E o versículo de hoje, crianças, é: o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha que versículo mais lindo. E também, criança, a gente viu o versículo: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e a ele a dará. Devemos amar uns aos outros. Guarde o pé quando entrares na casa de Deus. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Que os versículos mais lindos da Bíblia, né, crianças? E nós estávamos estudando, crianças, a revista sobre reis. E estudamos sobre 3 reis. Será que vocês lembram, crianças, o nome desses 3 reis? Quem são eles? Rei Davi, Rei Salomão e Rei Saul. E vocês lembram, criança, qual foi o primeiro rei? Pensa aí. Foi o rei Saul. Nós vamos falar primeiro do rei Saul. O rei Saul, crianças, foi escolhido por Deus porque Deus tinha certeza que os israelitas gostavam dele, pois ele era alto, forte e bonito. No início, ele até era um rei obediente, né, crianças? Mas depois passou a fazer coisas que deixavam Deus muito triste. Quem lembra que coisa era essa, crianças? O rei Saul, pois é, criança, desobedeceu a Deus e fazia as coisas do jeito dele. E o que aconteceu depois? Deus não quis mais o rei Saul, não quis mais que Saul fosse o rei do povo de Deus. Crianças, não devemos viver em pecado, devemos nos esforçar bastante em fazer o que é certo e que o agrade a Deus. Vocês acham que o povo ficou sem rei, crianças? Não ficou, não. Deus escolheu Davi para se tornar rei depois que Saul morresse. Davi era pastor, vocês lembram, criança? Eu já contei essa história para vocês. Davi era pastor. Enquanto ele cuidava das ovelhas, crianças, ele louvava o Senhor com muita alegria. Louvava o Senhor e tocava com a sua harpa, com muita alegria o Senhor. Vocês lembram, crianças, quando Davi foi lá no acampamento dos soldados para saber notícia dos seus irmãos, o que aconteceu? O que Davi fez, crianças, vocês lembram? Davi, bravamente, confiante em Deus, derrotou o gigante Golias. Olha, Davi confiou em Deus. O que podemos aprender com essa lição, hein, crianças? Podemos aprender, crianças, que devemos confiar sempre em Deus. Assim, quando o papai perde o emprego, quando alguém em casa fica doente, a gente tem que estar sempre confiante em Deus, sempre em oração com Ele, sempre pedindo a sua proteção. Ele sempre cuida de nós. Crianças, depois da vitória de Davi, Saul convidou ele para morar no palácio. Lá Davi conheceu Jonas, o filho do rei, e eles se tornaram muito amigos, crianças. Saul gostava muito de Davi, até que ele ficou com ciúme e quis matá-lo. Lembra dessa história? E Davi teve que fugir do castelo. Só que aí a amizade deles, crianças, permaneceu firme. Depois que Saul morreu, Davi se tornou rei de Israel. Lembram? Quando Davi resolveu passear pelo seu palácio, chegando lá no terraço, ele avistou uma linda mulher no quintal, Betseba, que era esposa de Urias, um de seus soldados. E Davi também era casado, crianças, e ele mandou buscar ela para ficar lá no palácio como se fosse a sua esposa. Vocês lembram dessa história? E essa história agradou a Deus? Lógico que não, crianças. Davi foi castigado
e ele se arrependeu do seu pecado, pediu perdão a Deus e ele o perdoou. Deus, criança, detesta o pecado, mas ele está pronto a nos perdoar, se de coração nos arrependermos, criança, e não nos pecarmos de novo. Depois de muito tempo, Davi e Betseba se casaram e tiveram outro filho. Vocês lembram o nome desse filho? Esse filho se chama Salomão. Após a morte de Davi, o príncipe Salomão se tornou rei do povo de Deus. E ele adorava orar e louvar o Senhor com muita alegria. Ele queria sempre agradar a Deus. Um dia Deus lhe apareceu em sonhos. Vocês lembram o que Deus falou para ele? Deus lhe disse que ele podia fazer um pedido, que Deus iria atendê-lo. Já imaginou, crianças, Deus aparecer em sonhos para nós e a gente poder realizar um desejo? Vocês já pensaram o que vocês iriam pedir para Deus? Pois é. E vocês lembram o que o rei Salomão pediu? Ele pediu, crianças, sabedoria para reinar o povo de Deus. E Deus, crianças, ficou tão contente com o pedido de Salomão que, além de lhe dar sabedoria, Deus também lhe deu muita riqueza. Salomão foi o rei mais sábio e o mais rico que existiu. Deus, criança, conhece o nosso interior e o que está dentro de nós. É o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Deus sabe de tudo que a gente faz, tudo que está no nosso coração. Lembra, criança, do nosso versículo que a gente leu hoje? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus tudo sabe, tudo vê sobre a gente. Crianças, precisamos fazer o que é certo e o que agrada a Deus, conforme a palavra de Deus. Espero, crianças, que vocês tenham gostado dessas lições que a gente aprendeu, dessa revistinha nova. Foi tantas histórias lindas que aprendemos sobre a palavra de Deus. E que vocês, se vocês perceberem, nós falamos muito sobre o pecado. O pecado, criança, nos afasta de Deus, não agrade a Ele. Então devemos estar sempre em oração, sempre pedir para que Deus afaste o pecado de nós. Tá bom, crianças? E não esqueçam nunca de orar a Deus, tanto para pedir quanto para agradecer e ficar longe do pecado, tá, crianças? Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma boa semana, um ótimo domingo e Deus os abençoe. Beijo, até a próxima!